Oi, eu sou Sara Beatriz, eu faço licenciatura em Matemática e estou no terceiro período no IF de Minas, campus Pouso Alegre. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula de matemática sobre prismas. Então, o que são prismas, né? A gente vai ver tudo isso. Temas. Temos vários tópicos. O primeiro é a definição de prismas, que eu falei a gente vai ver. Elementos, classificação de prismas, área total e volume, exemplos no cotidiano e referências. Então vamos lá. Prismas. Prismas são poliedros que possuem ao menos duas faces poligonais paralelas e congruentes. O que isso significa? Então a gente tem aqui os poliedros e eles têm essas faces que são polígonos e elas são paralelas e congruentes, ou seja, elas são paralelas e iguais, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um outro tipo de prisma, que as faces não estão alinhadas, vocês podem vê-las. A gente chama esse prisma de prisma oblíquo, mas elas não deixam de ser paralelas e congruentes. Elementos. Essas faces são chamadas de bases do prisma. Então, as faces que são paralelas e congruentes a gente chama de base do prisma. A gente pode ver aqui nessa imagem que a gente tem a base inferior e a base superior. E essas bases aqui são pentagonais, então a gente não precisa que sejam só bases quadrangulares. O segmento de reta formada pela junção de duas faces é chamada de aresta. Então a gente tem aqui as arestas do nosso prisma, essas azuis. As arestas laterais, as arestas da base, enfim. As faces laterais de um prisma são todas paralelogramos. Então, a gente tem aqui paralelogramos, certo? O ponto de encontro das arestas é chamado de vértice. Então, a gente tem aqui um vértice, dois vértices, três vértices, quatro vértices, certo? Então, a gente tem os vértices das nossas figuras poligonais e o vértice do nosso prisma. A altura de um prisma é a distância entre os planos da base. Então aqui a gente tem duas bases e os planos dessas bases são diferentes, certo? Então a distância entre os dois vai ser a altura. Por exemplo, aqui a altura não vai ser a aresta, e sim a distância entre esses dois planos. Classificação de prismas. Prisma reto é aquele cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. A altura de um prisma reto é a aresta lateral e as faces laterais são retângulos. Então aqui a gente tem a imagem de prisma reto. A gente vê que as arestas são perpendiculares ao plano da base e as faces laterais são todas retângulos. Eu acho que dá para perceber bem isso. O prisma oblíquo é aquele que possui arestas oblíquas aos planos das bases. Eu mostrei para vocês no primeiro slide outro prisma oblíquo. Esse aqui é oblíquo também. A gente pode pensar nele como um prisma tortinho, vamos dizer assim. E aqui dá para ver bem. Lembrando que a altura vai ser a diferença entre os planos das bases, não a aresta. Prisma regular é um prisma reto cujas bases são polígonos regulares. Então, a base é que vão ser polígonos regulares. Por exemplo, se a gente considerar que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, então esse também vai ser um prisma regular, certo? Agora, já aqui é um pentágono tortinho, certo? Então, esse não é um prisma regular. Então aqui a gente tem outro tipo de classificação. Podemos classificar prismas de acordo com o formato de suas bases. Prisma triangular tem base formada por triângulos, prisma quadrangular tem bases formadas por quadrados, prisma pentagonal tem base formada por pentágonos, prisma hexagonal tem base formada por hexágonos, prisma heptagonal tem bases formadas por heptágonos, prisma octagonal tem bases formadas por octógonos. Então, e aí por diante. Aqui a gente pode ver que o que importa para a gente dar um nome para os prismas é o formato da base, certo? A gente tem aqui o prisma triangular, que tem o triângulo como base, o prisma quadrangular, que tem
base como quadrados, o prisma pentagonal, que tem pentágonos como base, prisma hexagonal, que tem hexágonos como base. Prisma quadrangular também pode ter formas quadrangulares como base, não só quadrados, certo? E outra classificação que podemos fazer é com prismas quadrangulares. Chamamos de paralelepípedo um prisma cujas bases são paralelogramos. Cubo é um paralelepípedo retângulo cujas arestas são congruentes, e romboedro é um paralelepípedo que possui as 12 arestas congruentes entre si. Então, todo prisma que for quadrangular e tem as bases como paralelogramos é um paralelepípedo. Isso é um paralelepípedo, isso é um paralelepípedo, isso é um paralelepípedo, esse é um paralelepípedo, isso é um paralelepípedo, isso também é um paralelepípedo. Então o romboedro, ele, além de ser um romboedro, ele também é um paralelepípedo. A gente vê aqui que tem o paralelepípedo reto, que é aquele que tem a base, que tem as arestas em um ângulo de 90 graus com a sua base. Temos um paralelepípedo reto-retângulo, que tem retângulos como seus lados. Temos o romboedro reto-retângulo, que tem losangos como seus lados. O romboedro reto, que tem quadrados como seus lados. E o romboedro reto-retângulo, que tem quadrados como seus lados e suas bases. Relação de Euler. Em prismas é válida a relação de Euler, que é V mais F é igual a A mais 2. V são os vértices, F são as faces e A as arestas. Então aqui eu coloquei essa imagem que mostra o que são as faces, as arestas e os vértices. Apesar de a gente já ter visto isso, mas eu acho que é legal a gente saber que é válida essa relação e quando a gente encontrar com exercícios ou coisas assim, a gente pode usar isso para descobrir número de faces, arestas e vértices. Área total. A área total de um prisma é igual à soma da área das duas bases com a soma das áreas laterais. Então aqui a gente pode escrever que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A B é a área da base, a L é a área lateral. Então aqui, para a gente entender isso, é melhor a gente abrir esse prisma, planificar ele. Então aqui a gente consegue ver que temos duas bases que têm o mesmo tamanho, certo? Elas são congruentes. E a gente tem as áreas laterais, que são paralelogramos. Nesse caso aqui são retângulos. Então, para a gente descobrir a área total, a gente vai somar 2 vezes as áreas da base, né? Certo? Porque são duas bases. E a gente vai calcular a área lateral de cada uma das laterais. Aqui são 6 retângulos. Então, a gente vai ter que calcular 6 vezes cada retângulo e somar com esses dois hexágonos para descobrir qual que é a área total desse prisma nosso. Exercícios sobre área total do prisma. Então aqui a gente vai ter um paralelepípedo de base quadrada, tem altura de 40 centímetros e sua base possui arestas de 12 centímetros. Qual é a sua área total? Então aqui ele já deu informação para a gente que é quadrado, as bases são quadradas. E a gente sabe que ele tem altura de 40 centímetros e as arestas aqui das bases são 12. Então, a gente tem aqui a formulinha de área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, basta descobrirmos a área da base e somarmos a área lateral. A área da base é um quadrado simples. Então, a área da base é dada por lado ao quadrado, certo? Então, se é 12, vai ser 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é o quê? 12 vezes 12. Então, a área da base vai ser 144 centímetros quadrados. A área lateral são 4 retângulos. Então, podemos calcular com 4 vezes L vezes L. Porque o retângulo a gente calcula lado vezes lado, certo? A área de um retângulo. Então, aqui, para calcular os 4 de uma vez, eu coloquei 4 vezes L vezes L. Lado vezes lado. Então, a gente tem aqui 4 vezes 12 vezes 40,
a gente tem 4 vezes 480 e a gente tem que a área lateral nossa vai ser 1920 centímetros quadrados. A área total será dada pela soma desses dois, certo? Então a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque a gente tem a base em cima e a base embaixo. Então 2 vezes 144 mais 1920, certo? Então nossa área total vai ser 2.208 centímetros quadrados. O volume de um prisma pode ser encontrado com VP é igual à área da base vezes a altura. Então aqui, nessa ilustração que eu trouxe, eu achei interessante porque dá para ilustrar o que é o volume. O volume é o espaço que um corpo ocupa no espaço. É uma coisa meio difícil de entender. E a fórmula do volume, às vezes, pode ser um pouco difícil de raciocinar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Que a gente vai calcular a área da base vezes a altura. Então, para a gente pensar nisso de uma forma melhor, a gente pode separar, por exemplo, aqui um cubo, o nosso cubo, que a gente já viu que também que pode ser chamado de romboedro, é um paralelepípedo. Então, se a gente calcular a área desse quadradinho rosa, que a gente sabe que é 5 por 5, a gente vai ter 25, certo? Então, a gente acha a área desse quadradinho. Só que como a gente quer o volume, a gente vai querer o espaço inteiro que ele está ocupando aqui. E ele está ocupando esses 5 vezes 5 quadradinhos nesse quadrado aqui, só que ele tem mais 5 quadrados de altura. Então, a gente faz isso vezes 5 e a gente descobre nosso volume, certo? Então, exercícios sobre o volume do prisma. Um prisma tem a altura de 5 metros. Sua base triangular tem uma altura de 3 metros e uma base de 4 metros. Qual é o seu volume? Então, a gente tem um prisma aqui triangular e a gente vai calcular o volume desse prisma. O volume, a gente acabou de ver a fórmula, a área da base vezes a altura. Então, basta descobrirmos a área da base e multiplicarmos pela altura. A área da base de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2, certo? Se vocês não lembraram, agora a gente lembrou dessa formulinha. Então, temos que a área da base desse triângulo aqui vai ser 3 vezes 4, certo? Porque a altura é 3 e a base do triângulo é 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2. Então, vamos ter 12 dividido por 2. Então, a área da base desse nosso triângulo vai ser 6. Então, a gente já tem a altura que é 5. Então, logo a área da base, logo o volume do nosso prisma vai ser 6 vezes 5. Vai ser 30 metros quadrados. Metros cúbicos, desculpa. Então, aqui eu vou mostrar exemplos no cotidiano. Então, vou mostrar prisma no dia a dia e algumas coisas legais, certo? A gente tem aqui um dado, né, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e eu acho que é a primeira coisa que a gente reconhece, assim, como um prisma. A gente tem os paralelepípedos do chão, que são paralelepípedos, prismas, que nem eu expliquei alguns slides atrás. A gente também tem o que? Casas. As casas têm formatos prismais. As janelas, as colunas, os muros. Os prédios são prismas, grandes prismas, assim. Cada apartamentinho são como se fossem prisminhas, paralelepípedos, assim. A gente tem o que? A base do Cristo Redentor, ela é um prisma. Tem um formato de prisma. A nossa manteiga aqui, delícia, margarina, que todo mundo come, tem formato de prisma. E também temos outro exemplo muito famoso de prismas em jogos. Vamos ver se vocês adivinham. Eu vou mostrar agora. Então, se você falou Minecraft, você acertou, estava certíssimo. Um dos maiores exemplos em jogos de prisma é o Minecraft, que é todo feito só de prismas. A gente tem todo tipo de prisma nesse jogo. Ele conseguiu ser um jogo muito famoso
apesar de ser feito só com prismas, ele consegue ser muito divertido e construir coisas bem legais, tipo, esse bichinho aqui não é legal, mas ele é todo feito de prisma, a gente vê as patinhas dele com prisma, o rosto dele todo com prismas, e um porquinho aqui pra gente ver também, todo de prismas, o narizinho dele, o corpinho dele, tudo com prisma. Então, como eu disse antes, o Minecraft é todo feito de prisma, certo? Mas não é só os personagens, os villagers, os animaizinhos, as árvores, os blocos. Ele também é gerado através de prismas. Existe uma coisa no Minecraft que se chama chunk. Chunks são grandes prismas que dividem o mundo do Minecraft em vários blocos, em vários prismas. E é assim que o Minecraft é gerado, o mundo do Minecraft. Cada mundo é gerado por vários chunks. Assim, vocês conseguem ver os chunks. Tem um comando que a gente coloca que dá pra a gente ver os chunks, essa delimitação. Então, aqui dá pra ver que ele tem 8 por 8 de blocos. Então a gente pode falar que é um prisma de base quadrada, só que a gente não sabe a altura. A altura desse prisma é até o limite superior do Minecraft e o limite inferior. E ele é todinho feito assim. O Minecraft é gerado aleatoriamente por chunks, por grandes prismas, por grandes setores prismais assim, que são paralelepípedos, né? São quadrados, são retângulos. Daí a gente pode ver aqui os prismas do Minecraft. Então, agora que já vimos o jogo, né? Já vimos um pouquinho do Minecraft como exemplo. Aqui estão as referências que eu usei para produzir esse vídeo. E muito obrigada por assistir. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, tenha conseguido passar alguma informação útil para vocês e que vocês tenham gostado bastante. Tchau!